tarde a todos e a todas. Coisa boa, ouvir esse boa tarde assim, cheio de alegria. E hoje a nossa mesa, ela discute um assunto extremamente importante, extremamente complexo, extremamente difícil e que muitas vezes nós, enquanto agentes escolares, não temos a solução. Mas esse é o momento de refletir, esse é o momento de conversar sobre isso. E quero parabenizar, inclusive, ao Ministério Público por ter trazido para si um tema de extrema relevância. Trabalhar a violência na escola é trabalhar a vida de cada um de nós, né? Afinal de contas, todos nós estamos envolvidos dentro desse espaço escolar. A minha fala, ela volta muito mais para as subjetividades da escola. Então, o promotor e a Adelaide vão fazer uma fala voltada à questão de direitos, de deveres. E a minha, enquanto pedagoga, apaixonada pelo chão da sala de aula, é voltada para aquilo que a gente faz, para o nosso fazer diário, para os nossos sofrimentos dentro da escola, para as nossas agruras diárias. Eu começo trazendo um título, um relato. Ótimo. Se eu vou falar de subjetividade humana dentro da escola, partindo da violência, quem é o nosso protagonista lá dentro? É o nosso aluno. Eu trago um relato de um aluno chamado Gabriel. Gabriel, ele estuda na mesma escola onde um agressor adolescente matou uma professora que defendia os seus. Diz ele, foi assim, ele chamou o menino de preto e macaco. O outro menino não gostou e partiu para cima dele. A professora Beth veio e separou. Aí, hoje, esse menino que chamou o outro de macaco, veio com uma faca e esfaqueou várias vezes, aqui e aqui. Gabriel se referia na cabeça da professora. Ele já falou que iria fazer isso, mas ninguém acreditava. A professora Beth foi mais uma vítima da violência na escola. Há pouco tempo atrás, um menino de 11 anos de idade, aluno de uma escola nos Estados Unidos, deixou uma cartinha para a avó e na cartinha ele dizia, ele era criado pela avó, dizia ele, eu peguei uma corda e vou me matar. Ele suicidou-se. E vocês sabem por que esse menino de 11 anos suicidou-se? Na escola, ele era chamado de gay. Minha gente, ele tinha 11 anos de idade. 11 anos de idade. Era um menino. Mas na escola, ele era chamado de gay. Quando a gente conta essas histórias, e muitas vezes nós achamos que todas esses índices, essas histórias em comento, estão nos Estados Unidos, estão em São Paulo, estão em Blumenau, no Sul, onde tivemos recentemente, em Goiás, mas no Tocantins não acontece, né? E como acontece? Nós retomamos, após pandemia, não as mesmas pessoas. Vocês não são os mesmos depois da pandemia. Os nossos alunos, eles não são os mesmos. Eles voltaram fracos emocionalmente. Eles tinham uma disciplina dentro de casa diferente da escola, com regras, horários e pontos e fazeres e avaliação. Eles voltaram mais fracos, mais indisciplinados. E quando nós somos fracos emocionalmente, a nossa fraqueza nos leva a tomar atitudes muitas vezes repentinas e impensadas. Só no estado do Tocantins, no ano de 2022, entre janeiro e agosto, foram registrados mais de 100 boletins de ocorrência por lesão corporal e ameaça nas escolas do Tocantins. E vocês sabem quem são as maiores vítimas? Os professores. Os professores. Nós temos aqui, minha gente, dados que mostram como o professor, ele também é a vítima da escola. Os tipos mais comuns, por exemplo, para professores, diante de uma pesquisa que está disponível no nosso endereço, agressão verbal, agressão moral, são os primeiros.
Bullying, que professor também sofre bullying. A gente pensa, né, numa leitura muito leiga, que é o aluno apenas. O professor também tem esse tipo de violência. Discriminação 15%, furto e roubo 8%, agressão física 5% e roubo e assalto armado 2%. Mas vejam, agressão verbal e agressão moral. E aí eu gostaria de fazer uma reflexão inicial com os prefeitos e os secretários de educação para compreender de onde vem essa agressão moral. As escolas de vocês têm assédio moral? As escolas do Tocantins têm assédio moral? Assédio moral adoece qualquer um. Não é à toa que está aqui entre os primeiros. E é preciso que a escola e que as autoridades tomem conhecimento e tomem atitude sobre isso. Chamar a atenção de um secretário de educação é dizer para o secretário, conheça seus diretores de escola, conheça seus coordenadores e seus orientadores e conheçam a prática diária que essas pessoas trabalham com seus professores. É compreender que naquela escola existem pessoas e essas pessoas precisam ser respeitadas. O trabalho do secretário de educação não é apenas gerir verbas. O trabalho do prefeito não é apenas dar a canetada, que é boa, né, minha gente, quando é um projeto bom. Não é só isso, não. É muito mais complexo quando se fala de educação. É acompanhar, é avaliar, é entender, mas é sobretudo compreender que nesses espaços existem pessoas que precisam ser respeitadas na sua singularidade, do seu jeito de ser e de vivenciar as coisas. Professores que têm pais, que têm filhos, que têm irmãos, que têm vizinhos e que são gente. E é isso que muitas vezes falta nas nossas escolas. Paulo Freire já dizia isso há tanto tempo, no poeminha dele da escola, né? O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente. A educação é feita por gente. Primeira fala que eu trago para esse momento, que é um momento de fala que eu acho que é extremamente importante, é essa compreensão que vocês precisam ter. Trabalhar a educação humanizadora na escola não é trabalhar os aspectos apenas filosóficos e os aspectos sociológicos, não. Mas é trabalhar a humanização nas relações, o respeito ao direito do outro, é valorizar o professor em termos salarial, é valorizar a escola em termos materiais, é material didático pronto para que o professor possa trabalhar, é ter condições, inclusive, de formar essas pessoas no aspecto humano, trazer programas socioemocionais para fortalecer essas pessoas, desde o vigia, a SG, até o secretário de educação. Eu costumo dizer assim, que quando a gente tem o Arnoldo, que trabalha muito comigo, ele sabe disso. Eu costumo dizer que quando a gente tem uma SG fraca dentro da escola, ou conflituosa, ela pode trazer problema para a escola inteira. Toda. Ela apodrece uma escola inteira. Então, veja que a escola ela é composta por gente, e cada um, do cafezinho ao professor, precisa ser visto dessa forma. E quando a gente fala dos dados dos alunos, observem que muda o patamar. O aluno, ele tem aqui como a violência mais comum, bullying, que está com 22%, e a agressão verbal, 17%. Vindo de agressões físicas, de discriminação, roubo, assédio e roubo e assalto à mão armada. Então, o bullying é muito presente. Mas o grande problema nosso e da nossa sociedade é acreditar que a violência nas escolas, a causa literalmente da violência das escolas, é o bullying. E a gente vai ver que não é isso. A gente vai ver durante essa fala que existem outros motivos que permeiam a violência. E aí tem-se uma campanha muito forte hoje de dizer, papai, mãezinha, não é isso que a gente fala na escola? É preciso averiguar a mochila das crianças. Minha gente, nós estamos vivendo em tempos sombrios. Em tempos de mochilas transparentes, eu costumo dizer isso. Daqui a pouco nós estamos indo para a escola com nossas mochilas, professores e alunos, todos transparentes. E aí nós precisamos pegar o nosso lugar, o nosso papel. Cada um de vocês aqui tem uma responsabilidade enorme, inclusive sobre esses dados. Inclusive sobre isso. Essa compreensão é entender que aqui, observem que na figura, a gente até colocou ali, ó, uma escola no meio de uma multidão. Nós temos um mundo.
Nós temos um mundo, nós temos um país inteiro. A escola, ela é apenas ela é apenas um ponto nesse universo todo. Um ponto. Ou seja, a escola ela não é milagreira. Eu não posso dizer que a escola chama-se Santa Milagreira. Por quê? A educação transforma. Mas se não houver condições para isso, de políticas públicas e da própria sociedade, da família, a escola ela não vai andar. A escola, minha gente, não é um lugar do País das Maravilhas, não. Nós gostaríamos que fosse, né? Porque é lá a nossa casa, é lá onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, e nós gostaríamos que os nossos fôssemos também felizes naquele espaço, na maior parte do tempo. Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece. Observem aqui, e eu trago 2 grandes desafios, que, inclusive, para a gente que trabalha diretamente para a escola, só a título de compreensão, para que vocês entendam um pouco dos dados desses desafios. O INEP, ele vai dizer que a maior dificuldade do professor hoje em sala de aula, primeiro, é a violência. E segundo, é manter a disciplina. Imagina um professor na sala de aula com 40 meninos, gritando, tia para cá, tia para lá. Manter a disciplina. Esses 2 aspectos, eles representam 43% das dificuldades do professor em sala de aula. Então, observem que está tudo atrelado à questão da violência. Porque quando eu tenho dificuldade de manter a disciplina, é porque eu tenho um comportamento não alinhado. Um comportamento disforme, que tira o meu tempo para cuidar destes alunos. Um outro fator foi a revolução tecnológica. A tecnologia trouxe muito para a gente disso, e os leigos dizem muito, olha, a violência na escola hoje é por conta dos meninos que ficam muito tempo no computador. Estão mentindo? Tem uma certa verdade. Claro que tem. A revolução tecnológica, ela vem e traz para a gente muita coisa positiva, inclusive é um instrumento de força e um instrumento, uma ferramenta para o professor trabalhar em sala, mas ela também traz as agruras. A VIT Technology, que é uma empresa que trabalha com pesquisas de tecnologia do país, ele traz esses dados, que inclusive aqui no Brasil, olha o que aqui diz, 66% das crianças de 3 a 5 anos são capazes de operar jogos no computador. Os nossos sobrinhos fazem isso, os nossos filhos fazem isso, né? 97% das crianças de 6 a 9 anos usam internet. 54% delas têm perfil no Facebook. 54. Uma criança consegue fazer um perfil no Facebook? Quem é que faz? O pai, a mãe, o tio. A depender da idade da criança. Ainda, a revolução tecnológica, dentro dessa mesma pesquisa, que foi feita com essas mães, veja um dado interessante que diz: 47% são capazes de usar smartphone, porém, vejam, somente 14% são capazes de amarrar o seu próprio tênis. Olha as dicotomias da vida. Ainda, somente 33% sabem nadar, somente 42% sabem o endereço da própria casa e 25% sabem o que fazer em casos de perigo. Essas são as dicotomias que a tecnologia nos traz. E como lidar com isso, né? Como vivenciar isso dentro da escola? E como transformar essa tecnologia numa aliada e não exatamente naquilo que modifica o ambiente escolar para gerar violências. Ainda, eu trago aqui um outro viés que é importante e que muitas vezes a gente também joga essa conta da violência para os pais. Mas vejam o que a mesma pesquisa diz. 33% dessas mães entrevistadas não têm nenhum tipo de controle sobre o que as crianças acessam. A Fundação Carlos Chagas vai nos dizer que 67% dos pais não prestam atenção nas atividades escolares dos seus filhos. Ou seja, eles não fazem supervisão nem educacional e nem
social. Porque quando existe uma supervisão educacional, existe um olhar sobre essa criança trancada num quarto, esse olhar, ele se transforma em monitoramento. A compreensão do que ele está assistindo, do que ele está vendo. Quando eu trago esses dados, pessoal, é para a gente compreender que o problema da violência ela está muito além do que a gente enxerga, às vezes. Por consequência, vejam, por consequência dessa falta de supervisão dos pais, que é uma das, olha os dados sobre os nossos jovens e adolescentes. 60% dos adolescentes consomem álcool, 27% fumam maconha, 37% têm relações sexuais antes dos 15 anos de idade. 3,5 milhões de adolescentes engravidam e 1 milhão delas não dão à luz a estas crianças. Eu falo não dá luz porque eu sou nordestina, então eu falo de acordo com como eu sou. Espero que vocês entendam. Dar luz é parir mesmo. É ter um filho, entende? Não tem. 1 milhão. Ainda, 30% dos jovens já mandaram ou receberam fotos íntimas, nudes, que é muito comum na juventude de hoje e nas escolas em especial. Por isso vocês têm tantos processos espalhados por aí de meninos que espalham as fotos e automaticamente as famílias entram com processos na justiça contra danos morais. Quando a gente traz esses dados, é para ter essa compreensão de que a escola ela é um espaço que ela agrega, mas ela não é a solução para tudo se nós não tivermos aí, primeiro, a ideia de que a prefeitura precisa fazer a sua parte. Investir em formação continuada para professores não é jogar dinheiro fora. E é a obrigação de vocês fazerem isso. É obrigação. Mas não deve ser feito apenas porque é uma obrigação, mas é pelo entendimento de que um professor que sai da faculdade e ele tem um conhecimento técnico, ele precisa ser aprimorado a cada instante. E eu não estou falando apenas de formação continuada para professores, para entender avaliação, planejamento, currículo, apenas não. Mas para entender essas subjetividades. A violência, minha gente, na escola, ela também parte das subjetividades individuais e coletivas. Quando o Nicolesco diz para vocês, nas pesquisas, que é preciso trabalhar a transdisciplinaridade, o que ele quer dizer para a gente? Olha, não é para ensinar o menino apenas as partes da planta, mas é para dizer para esse menino que se ele não cuidar dessa planta, a natureza ela vai ser danificada e ele vai ter possibilidade de ficar sem respirar melhor. Quando ele prega a transdisciplinaridade na escola, é para dizer, secretários de educação, tenham um olhar sobre a escola, não apenas pela parede ou pelos móveis, mas pelas pessoas que ali circundam. Cuidar da saúde mental dos professores é fundamental, minha gente. Uma escola adoecida, uma escola suicida, ela certamente não dará para vocês os resultados do IDEB que vocês tanto querem. Não darão. Vejam, eu compreendo muito que vocês precisam desses resultados positivos. Eu trabalho com educação há anos. Mas é preciso compreender, se a equipe não estiver bem emocionalmente, psicologicamente, certamente a escola tende ao fracasso. E quando a gente traz essas subjetividades, é para dizer que precisa trabalhar isso tudo, a transdisciplinaridade, o currículo oculto, né, a compreensão de uma educação mais humanizadora. E aí a gente traz aqui a ideia de que a violência na escola, ela perpassa apenas isso aqui, ó, apenas o bullying e a negligência parental. E não é não. Se fosse isso, nosso problema é maior. Olha, primeiro, além disso, o isolamento social. O que as pessoas enxergam é isso, mas as pessoas ignoram o isolamento social, que nós saímos de uma pandemia, então nossos sentimentos, o nosso ser está muito mais frágil, né? O nosso controle emocional está muito mais difícil, nós estamos trazendo doenças de lá ainda. Esse isolamento social é um fator que contribuiu com a violência na escola. Essa exposição da vida familiar, das brigas,
o aluno, o filho que está ali o tempo inteiro com os pais durante anos, ali durante a pandemia, as vivências e a violência doméstica está muito presente em muitas famílias, é um outro fator. As pessoas esquecem que a violência da escola, ela também está atrelada à falta de cuidado com saúde mental dos funcionários e alunos. Programas socioemocionais. Eu rodo esse estado inteiro trabalhando com programas socioemocionais e eu vejo a dor das pessoas. E quando a gente vai falar com os professores assim, hoje nós vamos trabalhar metodologias ativas, nós vamos trabalhar currículo, vamos trabalhar avaliação, a cara dos professores. Aí quando a gente vai falar, hoje nós vamos falar de vocês, da vida de vocês. Existe um desejo muito forte de trabalhar essas subjetividades por eles dentro da escola. Além disso, equipes multidisciplinares apoiando e tratando de crianças. A importância do trabalho coletivo, do orientador, do coordenador pedagógico, com o psicólogo, com o assistente social. Essa equipe multidisciplinar ela tem que estar muito forte e firme. Ela precisa trabalhar em prol da criança. Só que muitas vezes, as nossas políticas públicas que nós criamos, às vezes elas são inconstantes, às vezes elas estão indefinidas. Durante essas viagens eu percebo que muitos psicólogos não sabem nem o que estão fazendo dentro da escola. Não sabem qual é o fazer deles, é clinicar, é fazer atendimento, é fazer encaminhamento. Qual é o papel do psicólogo dentro da escola? Qual é o papel do assistente social dentro da escola? A Secretaria de Educação ela tem que esclarecer isso. Tem que deixar claro não apenas para a escola, mas para as comunidades. Investir numa equipe multidisciplinar, minha gente, é investir em resultados. As escolas que têm psicólogo e assistente social, vocês podem ter certeza que lá dentro existe um viés subjetivo muito forte, porque existe um trabalho além da disciplina, entendem? Então, isso é importante que a gente traz aqui para vocês. Inexistência de canais para denúncias de comportamentos violentos. A maioria das escolas, elas não têm um canal para que esses comportamentos eles sejam analisados e tratados lá dentro inicialmente. Pesquisas indicam que a escola, quando ela não consegue ouvir o aluno, em casos de violência, a violência acontece. Igual o Gabriel falou lá no início, a história da professora, dizia ele, o menino avisou, mas ninguém acreditou. Os especialistas da área, minha gente, dizem que a maioria dos casos que são avisados dentro da escola que vai acontecer, acontecem. Literalmente acontecem. Então a escola precisa ouvir. A escola precisa ter uma voz ativa, mas também precisa ter uma escuta ativa. Escutar o professor, escutar o pai, escutar o aluno, fazer a intervenção necessária, buscar estratégias, chamar o grupo, reunir, qual é esse menino, qual é o problema, vamos tentar. A maioria deles tem problemas psicológicos, tem desestrutura familiar, tem uma série de questões que precisam ser enxergadas. E muitas vezes a gente enxerga os 40, esquece de enxergar um. Uma outra questão também que é importante que seja colocada é que muitas pessoas ignoram a vulnerabilidade dos jovens com as ideologias extremistas. Então vejam que não é a escola, é um contexto. Quantos jovens são levados por essas ideologias extremistas, pelo jogo, pelo acesso à internet, a uma internet ruim, a internet negra, que faz vítimas, como inúmeras meninas que saem de um estado para outro estado, por conta de meninos de 14, 15 anos, que através de uma rede social estupram e matam. Então, essa ligação essa vulnerabilidade de jovens é um fator também que contribui. Ainda, falta de engajamento da sociedade, autorresponsabilidades, escuta ativa e atitudes minimalistas que fazem a diferença, como aquela dos pais de ver as mochilas e gavetas das crianças. Então, observem que às vezes nós temos atitudes que são minimalistas, pequenas, mas que de alguma forma contribuem para criar as consciências dentro da escola. Ainda, aumento de armas de fogo, acesso desenfreado a armas de fogo. Quantos meninos conseguem pegar? O último pegou a arma do pai, que era um policial,
e os amiguinhos disseram que o pai não tinha, ele, para provar, pegou a arma e levou para dentro da escola. E aí o pai foi firme e forte diante da situação. Então, esse armamento da sociedade, ele também traz disseminação de discursos de ódio, misóginos e racistas, a polarização desde a época da pandemia, vamos fazer medidas sanitárias, outros não vamos, a polarização política, a polarização social, tudo isso está atrelado à violência das escolas. Se vocês me perguntam, Lilian, professora Lilian, qual é exatamente a solução para isso? Nós não temos uma solução. Porque é um problema que começou de 2018 para cá. Os Estados Unidos, que é o mais antigo, tem inúmeras estratégias. Mas armar as escolas, colocar policiais nas escolas, é uma estratégia que não deu muito certo nos Estados Unidos. A cada dia morre um aluno, uma criança nas escolas. Eu não estou dizendo que não é para deixar a escola solta, não. O que eu estou dizendo é que a gente precisa pensar muito além. Vocês, enquanto secretários, enquanto prefeitos, precisam dar segurança para a escola, sim. A escola precisa ser um lugar seguro, onde o pai consegue acordar, deixar e saber que vai voltar e pegar seu filho. Imagine a dor de uma mãe, de um pai, que deixou o seu filho num espaço que é de crescimento, que é de amor, que é de acolhimento, que é de vida, e trazer seu filho nas mãos como um espaço de morte, de destruição. Imagine um de nós, um filho nosso, um sobrinho nosso. A gente tem, gente, que pensar na dor do outro. Nós precisamos sentir a dor do outro, e muitas vezes nós não sentimos, porque nós estamos preocupados em cumprir metas. Nós estamos preocupados em saber para onde esse dinheiro vai, para onde ele não vai. E a gente esquece muitas vezes que ao redor disso tudo existem pessoas. Então, dar segurança nas escolas é um preceito fundamental. E vocês precisam pensar nisso. Dar condições de trabalho para essas pessoas que trabalham. Mas é preciso também cuidar de cada um de vocês, né? Vocês precisam ser cuidados. Todo mundo. Também, é isso exatamente que eu estou dizendo. Vocês precisam, vocês são gente. E vocês precisam ser cuidados. E quando eu tenho um trabalho em rede, eu também cuido de mim, como secretário. Por isso que é importante que vocês trabalhem em rede. Trabalhem com a Secretaria de Juventude, trabalhem com a Secretaria de Esporte. A escola, ela não anda sozinha, a educação, ela pode ser a pasta maior, mas se ela não tiver a parceria com as outras secretarias, ela também tende ao fracasso. Trazer a saúde para dentro da escola. E eu não estou dizendo que é trocar os conteúdos por ações do dia a dia, não. Eu até brinco com o povo do Estado, que devem estar aqui. Eu brinco com os diretores, eu digo, meu Deus, eu quero saber que dia vai ter dia de aula, porque a gente tem dia de um monte de coisa, né? Não estou falando que a gente vai trocar, entende? O conteúdo, ele precisa ser trabalhado. Mas nós precisamos trazer todas essas redes para fortificar a escola. Trazer o Ministério Público quando é necessário, como nós fizemos agora na escola Henrique Tailon. Esqueci o nome assim. Como as escolas, né? Henrique Talone, isso. Uma escola linda que precisa de cuidados. Trazer o Ministério Público, procurar o Tribunal de Justiça, procurar o Poder Judiciário, procurar todas as redes, Conselho Tutelar. Quando a gente trabalha em rede, a escola consegue andar melhor. Edgar Morin, que é o maior pesquisador dos processos de humanização do homem, do indivíduo na escola, ele diz que o indivíduo, ele é um complexo, ele é social, ele é biológico, ele é político, ele tem todos os viés. A escola também é dessa forma. Ela precisa ser trabalhada em rede. Bom, como eu disse, ter uma causa específica, a gente não tem. Mas, certamente, esta aqui é uma das causas que mais estão presentes. E eu coloquei a frase para deixar isso muito claro. A crescente violência é também resultado da ausência de educação contra formas de intolerância, sobretudo contra as minorias. O bullying é muito resultado disso. Por isso a necessidade da gente trabalhar com a escola nessa perspectiva ideológica da humanização, do respeito ao outro, da empatia ao outro, de sentir a dor do outro, de entender que a escola é um espaço plural, das pluralidades. Minha gente, desde os PCN se prega isso.
A escola é um espaço da pluralidade religiosa, da pluralidade de gênero, da pluralidade de cores. O IBGE vai nos dizer que nós temos 22 cores. 22 cores. Como é que eu não ensino na escola o respeito pela cor do outro, pelo direito do negro, pelo direito do índio, pelo direito de tantas minorias, mulheres e pobres? Compreendam que o papel de vocês também, dentro da escola, é trazer essa discussão em pauta. É trazer essa sensibilização tanto para o aluno, quanto para as pessoas que estão lá, quanto para a sociedade. E eu sei que não é um papel fácil. Mas, certamente, se vocês estão nesses cargos que foram confiados, é porque tem competência profissional e pessoal para isso. E eu acredito muito nisso. Muito de verdade. Como o nosso tempo é muito pouco, eu vou deixar para depois, caso a gente possa fazer uma outra conversa. Finalizo aqui agradecendo a cada um por me ouvir, né, e abrir o coração e a mente para ouvir. Passo a palavra aqui para o pessoal do cerimonial. Muito, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a Elaine, que vai dar continuidade à mesa de debates. Professora Lília, falando sobre a violência de uma perspectiva peculiar, muito didática, nossos agradecimentos. Convidamos aí, então, a professora também, né? A professora Adelaide, que ela é analista da 10ª Promotoria Regionalizada, com especialidade aí na área de educação, e para falar do trabalho que o Ministério Público tem realizado em relação à violência no ambiente escolar. Boa tarde a todos aqui presentes. Bom, é um tema bastante complexo, né? E uma imensa responsabilidade abordar essa temática, porque elas possuem, é uma temática que possui muito viés, né? Como a Elaine pontuou, a nossa colega Lília, ela trouxe uma outra visão, né? Falou dos problemas que envolvem a violência em ambiente escolar e abordou um enfoque a partir do sistema, da organização, né, das instituições públicas. Eu vou falar um pouco aqui sobre a atuação do Ministério Público, mas dando um enfoque para a área de proteção integral da criança e do adolescente. A gente começa pensando na responsabilidade que vocês aqui, a maioria aqui, creio que são secretários municipais de educação, possuem em relação ao planejamento, né, da política pública voltado para a proteção integral da criança e do adolescente dentro do foco educacional. A questão, um dos grandes desafios é a gente ter compreensão de que discutir e implementar políticas dentro dessa área não é oportunidade nem conveniência de nenhum gestor público. Isso perpassa por aí, né? Então, eu, enquanto se estiver na condição de secretário municipal de educação, por exemplo, não posso me furtar, né, à vontade de um gestor público de querer ou não fazer um investimento na área da educação nos devidos setores que precisam. Eu acho que se a gente começasse a olhar por esse viés, né, com mais responsabilidade na função que a gente assume de dizer não dá, não quero, e sair da função. Porque tratam-se muito essa política de investimento como oportunidade e conveniência. Então, a gente fica muito à mercê de contar com a sorte de um gestor público que queira fazer o devido investimento, né? Sendo que nós temos uma série de legislação, né, que trata do assunto e que deixa bem claro quais são as obrigações do poder público municipal e estadual. Tratando diretamente de como atuar com o combate, né, à violência dentro do ambiente escolar, eu primeiro quero fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês aqui conhecem na íntegra a lei de combate ao bullying e prevenção da violência em ambiente escolar? Vocês podem, por favor, levantar a mão para mim? Quem conhece na íntegra?
Então, começamos aí por um problema, é uma lei de 2015, né? Então, hoje a gente fala, nacionalmente vem sendo discutido esse tema, e ainda nós temos aqui hoje, infelizmente, muitos de vocês, a grande maioria, porque eu vi 3 pessoas levantando a mão, e uma delas é uma servidora que está no Ministério Público aqui na frente. Então, 2 pessoas somente do público geral que conhecem essa lei e estão atuando hoje como secretários representantes do poder público. É delicado isso. Essa lei também, ela não é oportunidade e conveniência de implementar ou não. Afinal de contas, é uma legislação federal. Uma das coisas que fala dentro dessa lei, ela trata do combate à prevenção do bullying, do cyberbullying e da violência sistêmica no ambiente escolar. Então, ela vem trazendo uma série de apontamentos, dizendo o que é o bullying, o que é cyberbullying, como que se caracteriza esse tipo de violência, né? E mais à frente, ela fala sobre o que constituem objetos desse programa, né, dessa legislação, a implementação dessa legislação dentro das escolas, né, ou dos sistemas de ensino. Primeira coisa, perpassa pela capacitação dos docentes e equipes pedagógicas, né, para a implementação das ações de discussão, prevenção, orientação e solução de problemas. Aí aqui a gente entra com essa primeira coisa aqui, de capacitar os docentes e equipes pedagógicas, a gente entra naquilo que a Lilian falou, que é do trabalho em rede. O professor se depara com uma situação de violência na sala de aula e, muitas vezes, ele não sabe a quem reportar aquele problema. E aquilo ali vai virando uma crescente dentro da escola. Eu tenho um aluno aqui de 4º ano, que ele passou o ano inteiro dando problema, cometendo atos de indisciplina na sala de aula, mas está passando, a orientação educacional não toma nenhuma medida e ele vai para o 5º ano, para o próximo professor. E aquilo ali só vai aumentando ao longo dos anos, até quando chega muitas vezes o momento que a escola diz, eu não quero mais esse aluno aqui, ninguém suporta, o pai também chega na escola e fala, eu não dou conta mais desse menino, não sei mais o que fazer, porque a gente escuta isso aqui no Ministério Público. Chega pais na promotoria e fala isso para a gente. Mas de quem é a responsabilidade? Quando a gente fala em proteção integral, a gente assume toda a responsabilidade por a formação desse ser humano, dessa criança e desse adolescente. Então, é nossa responsabilidade, inclusive, protegê-lo dele mesmo. Dar os devidos encaminhamentos. E a escola, muitas vezes, faz o quê? Expulsa. E aí colocaram um nome assim mais bonito agora, que é a transferência compulsória. Mas aí vamos usar o nome transferência compulsória. Transferir compulsoriamente o problema para outra escola. Os outros colegas lá que se virem com esse problema. E aí eu me assusto com isso, porque eu penso assim, bom, eu assinei aqui o atestado meu de incapacidade, porque eu não consigo resolver um problema dentro da minha escola com uma criança. Claro, assim, são diversos problemas lá dentro, mas eu digo com aquele ali que foi transferido compulsoriamente. Então, qual é o nosso papel, a nossa responsabilidade? Claro, eu venho de ambiente de sala de aula, já trabalhei em diversos, desde a educação infantil, a educação de jovens e adultos, escolas do campo, sistema prisional, eu já trabalhei em diversos setores da educação. Nos setores que eu falo, não só do ponto de vista administrativo, mas também do chão de sala de aula. E eu sei qual é essa realidade. Que muitos de nós ficamos adoecidos, porque também ficamos lá sozinhos. Mas a minha função agora, falar com vocês aqui, não é tratar desse adoecimento do professor, e sim da responsabilidade, né, na proteção integral da criança e do adolescente. Então, voltando lá para a lei de combate à violência em ambiente escolar, o primeiro ponto seria isso, capacitar esses profissionais. Capacitar os professores para lidarem com esses tipos de problema. A escola ela tem que resolver todos os problemas sociais? Não, a escola não tem que resolver. Seria um mundo ideal se nós pudéssemos somente irmos lá na escola e ensinarmos, né, os estudantes a matemática, a física, a química, a biologia,
para que eles aprendessem habilidades e competências naquelas áreas de conhecimento. Mas nós estamos em um ambiente em que existem relações sociais. E onde há relações sociais, há conflitos. A gente não é uma caixa em que, por exemplo, se eu estou com um problema na minha casa, no dia que eu estou com um problema lá, eu chego aqui no meu trabalho, ou muito triste, ou muito estressada. Só que, enquanto adulta, eu preciso fazer a mediação do meu conflito interno. E uma criança e um adolescente, ele ainda não possui essa capacidade de fazer a mediação desse conflito interno. E aí é onde respinga lá na escola. É uma criança que vai para a escola, muitas vezes, porque a escola é o local onde ele vai ter mais tranquilidade. Porque na casa, muitas vezes, não tem alimento, muitas vezes são muitos irmãos, uma família muito grande, com um espaço de 2, 3 cômodos no máximo. Aí vocês imaginam o que deve ser conviver, né, em um espaço pequeno com várias pessoas, sem você ter um lugar confortável para dormir, sem você ter um alimento ideal, sem você ter onde tem conflitos, onde tem a pobreza, onde tem uma série de questões. Isso é estressante. Eu vim de condições socioeconômicas muito desfavorecidas, e eu acredito que tem algumas pessoas que eu estou vendo aqui, que eu conheço, que também vieram dessa realidade. Nós tentamos fugir disso e conseguimos. Então, é estressante. Então, essas crianças, eles vêm para o ambiente escolar com uma bagagem já pesada. E cabe a nós, enquanto profissionais que estamos ali dentro, mediarmos esses conflitos, essas situações, para que elas não cresçam. Então, passando por essa capacitação do professor de como lidar com essa situação, por exemplo, o professor não tem que assumir o papel de psicólogo em sala de aula. Onde estão as equipes profissionais multidisciplinares? Quantos municípios aqui já criou o cargo de psicólogo e assistente social na sua rede de ensino? Ainda é pouco pela quantidade de pessoas que tem aqui. E esses criaram os cargos, e esses profissionais foram contratados? Porque tem município que criou o cargo, mas até o momento não contratou o profissional. Tem outros que contrataram os profissionais, mas não criaram o cargo dentro da área da educação. Então, esses profissionais, eles precisam estar lá porque eles são os mediadores desses conflitos. Por exemplo, eu, enquanto pedagoga, eu não tenho expertise nenhuma para lidar com esse conflito. Chega a criança que muitas vezes sofreu ou um abuso físico, algum tipo de violência. Não cabe a minha pessoa fazer isso. Eu não tenho essa formação adequada para fazer essa abordagem. Muitas vezes eu posso piorar a situação emocional daquela criança e trazer novos problemas para aquela criança ou para aquele adolescente. Qual é a função do orientador educacional, a função do coordenador pedagógico, a função da direção da escola? O problema é que as escolas, elas também não possuem a estrutura pedagógica, multidisciplinar adequada para resolver esses conflitos que adentram o ambiente escolar. Então, primeira coisa é isso, colocar a equipe, ter as equipes dentro da escola, capacitar esses profissionais, implementar e disseminar campanhas de conscientização e informação. Nós fomos em escolas, o Ministério Público faz diversas inspeções, em que o regimento escolar, por exemplo, ele não era apresentado para a comunidade escolar. Em que a comunidade escolar não participava do projeto pedagógico da escola. Como assim, se um dos princípios da escola brasileira é a gestão democrática? Então, como que esse projeto pedagógico ele foi elaborado? Às vezes, nem os professores têm conhecimento direito do que está ali dentro do projeto pedagógico da escola, porque, vamos ser sinceros, de um ano para o outro, é só um copia e cola de projeto pedagógico, e muitas vezes vai mudando ali só alguma oficina ou outro, algum projetozinho dentro do PPT da escola. Não é realidade isso? E aí essa característica revela o quê? Falta de pesquisa na escola. A escola, ela não tem uma sistematização de banco de dados, de quais são os principais problemas que ali ocorrem, quais são
dentro das escolas dos municípios de vocês, os principais problemas que lá dentro tem que podem impactar na aprendizagem do estudante. Vocês têm esse tipo de trabalho? Vocês fazem essa pesquisa anualmente? Não fazem. A gente trabalha só com os dados, né? Bom, tantos alunos aprovados, tantos alunos reprovados, tantos passaram pelo conselho de classe. É isso. Mas a gente não observa, a gente não tem uma visão de quem é o nosso público. Olha, o nosso público tem tantos alunos aqui que vivem numa situação familiar com pai e mãe, tem tantos públicos que são de estudantes que é criado pela avó, que é por mãe, é solo, que a mãe ou o pai está desempregado, ou tantos que possuem uma condição socioeconômica favorável. A gente não tem. A gente só sabe quantos alunos tem por sala, qual a idade deles, quantos reprovaram e quantos alunos que precisam de atendimento educacional especializado. É isso. Quais são os problemas mais comuns da prática de violência em ambiente escolar? Antes dessa pergunta, eu faço outra. O que vocês entendem por violência em ambiente escolar? Perpassa por aí. Porque a gente fala violência em ambiente escolar e a gente tem muito foco, enquanto profissionais da educação, da violência que é cometida contra nós. Porque o sistema, de um modo geral, já pisa muito em cima da gente. É plano de carreira que é ruim, é salário que é ruim, é prefeito que não cumpre o piso, é aquele inferno na vida do professor e dos outros profissionais da educação. Então, daí a gente já tem muito a tendência de olhar só para a nossa proteção enquanto adulto, enquanto profissional que está ali. Então, qual é a violência? O que é violência em ambiente escolar? É de quem, para quem, como que isso se dá, por quê? Fica esse ponto de interrogação, para que vocês reflitam, que vocês, quando retornar para o município de vocês repensem sobre isso. Porque os tipos de violência sofridos e cometidos dentro da escola A é diferente daqueles da escola B. Vou pegar o exemplo do município de Palmas, que é onde eu resido atualmente. Eu já morei em algumas cidades diferentes no Tocantins, por questões profissionais. E cada cidade onde eu morei, precisa ser feita uma análise diferenciada. Hoje, aqui em Palmas, né, por ser uma cidade maior, a capital, só pelos bairros a gente precisa ter uma visão diferenciada de abordagem. Às vezes, em um único bairro, com 3 escolas diferentes, cada um é um universo. Então, é individualizado esse trabalho de compreensão das violências que passam pelo ambiente escolar em cada escola. E isso tudo faz parte desse trabalho para a implementação, né, da lei de combate ao bullying, cyberbullying e prevenção da violência no ambiente escolar. A gente fala, promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros, no marco de uma cultura de paz e tolerância mútua. É tão bonito, é tão filosófico. Na prática, como que a gente faz isso? No município de vocês sabem se na proposta pedagógica da escola há algum projeto que trabalhe essas questões especificamente? A gente fica muito no ponto de vista de questão filosófica, vai lá, o professor, hoje, não sei, maio amarelo, aí tem o dia lá que todo mundo vai com uma flor amarela na mão, uma coisa assim, aí chama os meninos, faz um coral, uma coisa assim. Gente, nós estamos em 2023 e a gente ainda acha que o dia de tal coisa, só um diazinho, aquilo vai trazer a mudança. Não vai. Não vai trazer a mudança. Nós, enquanto adultos, quando a gente foi estudar para concurso, como que a gente fez? Disciplina, né? A gente criou uma rotina de aprendizado. Mesma coisa na escola, você precisa criar uma rotina. Não adianta só o dia D da água, um dia da leitura. Aí o professor, todo mundo só leva o coitado do bibliotecário. Naquele dia da leitura fica louco, porque todos os professores querem levar os meninos na biblioteca naquele dia da leitura. E durante o ano, não tem um trabalho sistemático de leitura.
a não ser nas disciplinas de língua portuguesa, de literatura. Então, é nesse ponto que eu quero chamar a atenção para vocês. Trabalhar a cultura da paz, ela precisa ser uma constante. Não é que o professor, a escola tem que todo dia estar falando sobre esse assunto. Aí a gente vem na palavra que é debatida há muitos anos, desde 1996, e que ainda temos uma dificuldade, né, que é falar da transversalidade, da interdisciplinaridade de temas no ambiente escolar. Eis um grande desafio. Então, promover essas medidas de conscientização, prevenção à violência, né, constrangimento físico e psicológico cometido por alunos, professores e outros profissionais integrantes da escola e comunidade escolar, né? É dever do estabelecimento de ensino, dos clubes, das agremiações recreativas, assegurar medidas de conscientização, prevenção e diagnose, que é o que eu perguntei para vocês anteriormente. O município de vocês tem esse diagnóstico? Quais foram as principais reclamações? A gente começa por um erro, eu acho que já está todo mundo cansado no final do ano também, que aquele momento do conselho de classe, que deveria ser um momento para que a gente tratasse de um modo geral, né, dos problemas da escola, ele é um momento que a gente trata somente da questão, só das notas. E de alguns poucos estudantes, que são os estudantes que vão estar com algum problema ali de nota, né, com nota mais baixa. Mas não há um debate mais aberto no final do ano, para que esse planejamento seja feito para o ano posterior. Primeiro, que os professores, muitos deles, têm medo também de falar, a gente sabe disso. Quais são os problemas que eles enfrentam na escola e no ambiente escolar? Porque, como eu falei para vocês, isso fica na reflexão dos tipos de violência, porque é violência para todo lado, né? De várias pessoas para várias pessoas. Mas o que importa aqui para nós hoje é falar da violência que afeta mais a criança e o adolescente, e isso impacta diretamente no desenvolvimento da aprendizagem deles. E aí, daí a escola, ela precisa ter parceiros. Vou dar um exemplo aqui. Se a gente pega no ambiente escolar algum estudante identifica que perpassa pela questão de saúde mental, precisa de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento psiquiátrico ou de outros profissionais da saúde. O que a escola faz? Para onde ela encaminha? Então, é a hora que a rede de proteção tem que funcionar. Precisa funcionar. E, assim, é muito falado sobre isso, sobre rede de proteção. E esse atendimento, ele acontece diretamente no município. As escolas do Estado, muitas vezes, têm mais dificuldade para acessar, porque esse canal aí do acesso ao psicólogo e ao assistente social, do psiquiatra, do assistente social, de um pediatra que seja, de algum profissional da saúde, ele passa pela unidade básica de saúde do município. Então, há no município de vocês uma cooperação entre esses órgãos? Há uma comunicação entre esses profissionais, esses diversos órgãos? Se não há, é urgente que vocês sentem com esses gestores das diferentes pastas para tratar disso. Firmem um acordo de cooperação que seja. Mas, para que isso aconteça, primeiro vocês precisam fazer o quê? O diagnóstico. Para vocês saberem de quem que vocês precisam. Aqui no Ministério Público, a gente vem tratando desse tema já tem um certo tempo. Primeiro tratava do tema quando chegavam demandas individuais. As demandas individuais, elas foram numa crescente. E nós fomos identificando que os municípios e o Estado não tinham uma política efetiva. Muitos municípios nem tinham a política, e os que tinham, não tinham esse trabalho efetivo, né, do combate à violência em ambiente escolar e a promoção da cultura da paz. Então, no ano de 2020, nós fizemos uma audiência pública. Essa audiência pública está disponível no portal da CESAF, né, que é o órgão de formação do Ministério Público.
Lá nesse portal, no YouTube, vocês digitarem violência na escola, vocês conseguem assistir toda a audiência. E é interessante porque ela mostra a visão de diversas instituições públicas em relação ao tema. Polícia Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar, né? Cada setor, né? Cada instituição pública apontando quais são as principais dificuldades que possuem em relação a esse trato dentro do ambiente escolar. Feito isso, nós partimos para uma segunda etapa, né? Que foi chamar as instituições que nós identificamos que eram responsáveis por fazer esse trabalho de mediação junto à escola e constituirmos um comitê permanente estadual de combate à prevenção e à violência, de combate à violência em ambiente escolar e promoção da cultura da paz na escola. Feito isso, nós traçamos que esse comitê gestor permanente, ele deveria ter atribuições específicas. Por exemplo, ao que compete a Assembleia Legislativa frente a esse tema? Ora, em relação à Assembleia Legislativa, há o Plano Estadual de Educação e há também o orçamento que é definido todo ano, né? O que é que vai ser investido para o próximo ano. Então, compete à Assembleia Legislativa, por exemplo, ela fiscalizar se, de fato, os recursos estão sendo destinados para áreas que são necessárias na escola, naquele momento. Não dá para a gente falar, por exemplo, em segurança na escola, em uma escola que não tem muro. Não dá para a gente pedir para que coloquem câmeras se a escola não tem internet. Não dá para a gente falar, exigir que a gente trate dos temas, dos problemas sociais que adentrem o ambiente da escola, se a escola não tem um orientador educacional, psicólogo e assistente social. Quem vai fazer isso? O professor, que está lá com uma sala de aula com 40 crianças lá dentro, que está ali fazendo de tudo, enfim, para conseguir, pelo menos, com que eles aprendam um pouco do conteúdo que é passado ao longo do ano. Então, nós temos problemas que são anteriores, que precisam ser resolvidos para que a questão as questões sociais que adentram aquele ambiente, eles consigam ser minimizados ou ser solucionados. Então, eu dei o exemplo da Assembleia Legislativa. Em âmbito municipal, o papel da Assembleia Legislativa seria feito pela Câmara dos Vereadores. Vocês têm planos municipais de educação. Dentro dos planos municipais de educação de vocês, o que há para esse assunto? O que tem lá planejado? Qual o investimento que tem que ser destinado? Então, feito esse trabalho das atribuições das instituições, para elas passarem a atuar permanentemente nessa fiscalização, os órgãos que são de fiscalização, fiscalizar, e os que são de execução, planejar e executar, nós passamos a identificar outros problemas, que é esse que vem através do diagnóstico que eu mencionei para vocês. Feito esse comitê gestor estadual permanente, nós queremos fazer com que os municípios que tenham interesse em participar, eles entrem nesse comitê por termo de adesão, que os prefeitos façam a adesão, para que o mesmo planejamento que seja feito a nível estadual, ele possa ser feito a nível municipal, claro, analisando as peculiaridades de cada município, né, a realidade de cada município, mas para que possa haver uma melhor sintonia entre políticas públicas estaduais, política pública estadual e políticas públicas municipais na proteção integral da criança e do adolescente, perpassando por esse tema da prevenção da violência em ambiente escolar. Bom, para finalizar aqui, é preciso que vocês, né, ao retornarem para o município de vocês, comecem a fazer esse estudo, esse debate do planejamento de como fazer a implementação dessa lei federal de combate ao bullying, ao cyberbullying, como a própria colega colocou, né? A tecnologia, ela é muito importante, mas ela também, se não souber ser bem utilizada, ela pode atrapalhar. Como que vocês vão fazer isso? É um desafio, porque cada um aqui é uma realidade.
mas devem retornar, repensar isso, como implementar essa lei, como fazer revisão lá dentro do plano de educação de vocês, para que contenha alguma proposta que contemple esse trabalho contínuo de prevenção à violência no ambiente escolar. E também, dentro de um eixo desse, perpassa pela infraestrutura da escola, física, né? Pela infraestrutura física. Do ponto de vista da infraestrutura pedagógica, é aquilo, capacitar os profissionais e colocar os devidos profissionais que se fizerem necessários naqueles municípios que não tenham ainda a equipe multidisciplinar constituída, para que possam atuar com essas temáticas, das múltiplas violências que ali ocorrem. Bom, é isso, e aí vou passar a palavra aqui para a Elaine, ao final, né, Elaine, se tiver alguma dúvida. Convidamos, então, o doutor André Ricardo Fonseca Carvalho para falar sobre também o seu trabalho em relação aí, à violência no ambiente escolar. Obrigado. Gostaria primeiro de cumprimentar todos, falar que é um prazer, uma honra recebê-los aqui na nossa casa, no Ministério Público, né? É uma casa sempre aberta. A Adelaide falou sentada ali que ela está com dor nas costas. Eu vou repetir a Lília aqui, vou falar em pé. Agradeço a presença da professora Lília, aqui, sempre falando muito bem. A gente fica até com vergonha de falar depois dela, porque ela sempre dá um show. Agradeço a presença da senhora também. Seja muito bem-vinda aqui. Nossa casa está sempre aberta, sempre à disposição para a gente debater esse tema, né? Minha fala vai ser muito rápida, muito objetiva, porque o tema aqui já foi praticamente esgotado. Mas eu gostaria de falar objetivamente e de forma concreta a nossa situação aqui em Palmas. Eu sou promotor da infância na parte de atos infracionais. Então, todos os atos cometidos por adolescente, tidos na nossa lei como crimes, porém cometidos por adolescentes, eles chegam na promotoria da infância, que trata de atos infracionais. E o que isso quer dizer? Que toda situação que acontece e é registrada dentro da escola, que é caracterizado, que é tido como um crime, chega até nós. Então, diante desse quadro, todos aqueles dados que a Lília apresentou ali, eu posso dizer o seguinte: aquela realidade é a realidade nossa aqui de Palmas, é a realidade na proporção de cada um do interior do Tocantins e na cidade de vocês. Nós terminamos ontem, a equipe que trabalha comigo lá fez um trabalho minucioso do número de ocorrências envolvendo questão escolar, ou no interior da unidade escolar, ou uma violência visando a escola, né? Os alunos, os professores. Nós chegamos ao número que o ano passado foram registradas, em relação a adolescentes, 38 ocorrências aqui em Palmas. Então, o que isso quer dizer é o seguinte: se a gente pega 10 meses aí, mais ou menos, de ano letivo, né, meses letivos, nós temos praticamente 4 ocorrências por mês. Isso representa uma ocorrência por semana atendida no Ministério Público em unidade envolvendo a violência escolar, né? E aí aqui a gente vê desses números e dessas ocorrências que esses números variam, esses fatos variam de situações às vezes muito simples. Um simples empurrão, ou às vezes uma ameaça sem maior gravidade, às vezes fatos graves, o bullying, injúria racial, muito comum, e a gente vê também atos extremamente graves. O ano passado aqui em Palmas, vocês sabem muito bem disso, o pessoal aqui de Palmas sabe, que trabalha na rede, nós tivemos um adolescente que teve, vamos dizer assim, a um fio da morte, por uma facada que ele recebeu dentro da escola. Isso aí foi, inclusive, noticiado na imprensa, e todos sabem. Nós tivemos aqui em Palmas
a organização daquilo que, se tivesse sido concretizado, teria sido o maior ataque em escola da história do Brasil. Recentemente, há menos de 10 dias, o maior que estava nessa organização foi julgado pelo tribunal do júri. Ele já era maior de idade, ele instigava o suicídio dos outros 2 adolescentes, e ele foi condenado a 6 anos e 8 meses. Então, é a realidade que a gente vive. E dentro dessa realidade, o que preocupa é que, se no ano passado nós tivemos 38 ocorrências, fizemos o levantamento até ontem, nós chegamos ao número de 33. Isso quer dizer que nós estamos praticamente dobrando o número de ocorrências. E o que é pior, esses números, eles não são exatos. Nós estamos numa campanha mesmo, todos vocês sabem, todas as reuniões que nós participamos, é de que tudo que acontece dentro da escola que envolve um ato infracional ou um crime, deve ser registrado. E a gente sabe a luta que é isso, a dificuldade, o receio, o medo dos professores. E a gente sabe aqui que tem alunos que se declaram integrantes de organização criminosa e está lá dentro da escola. Então a gente está pedindo em reuniões a secretária municipal de educação, com a secretária estadual de educação, monte um fluxo dessas ocorrências, que isso seja registrado internamente e que chegue às autoridades sem expor o professor. Isso a gente julga assim fundamental, porque o risco está aí, todos sabem. Eu acho que os professores que estão aqui não são tranquilos quanto a isso. E aí, até indo um pouco à frente, de todas essas ocorrências que nós levantamos, no total aí de 71, né, de janeiro do ano passado até agora, até ontem, nós tivemos 10 casos em que os professores foram vítimas, ou de ameaça, ou de agressão. Então, ou seja, isso aí dá quase 15%. E aí a gente volta lá naqueles dados que a professora Lília apresentou. Nós não vivemos dentro de uma bolha, nós vivemos dentro dessa sociedade. E essa sociedade com seus problemas. Então são esses os números aqui de Palmas. E eu acredito que não é distante, até porque a gente está acompanhando a situação toda no Estado. Não é um número diferente da realidade de cada um. E o que a gente pode afirmar, né, perceber, como elas falaram aqui, nós estamos tratando de um assunto extremamente complexo, com várias causas, várias consequências, ou diferentes consequências, e eu, particularmente, eu não tenho a resposta. Como solucionar isso? Mas nós temos algumas reflexões aos senhores, principalmente aos gestores, de como lidar com o problema. E a gente vê, a melhor forma, talvez a única, é a gente trabalhar em rede. Eu não estou aqui, não vou apontar dedo para ninguém, longe disso. Nós tivemos um caso aqui em Palmas, no começo do ano, quando estava aquela onda lá, gerada por aquela situação gravíssima, né, no Sul. Falaram e discutiam na internet que ia ter ataques no Brasil inteiro e tal, e tal, e tal. Aí naquela semana, quem é de Palmas aqui já ouviu falar isso, secretárias. Nós tivemos um caso aqui dentro de uma escola de Palmas, e um adolescente surtou dentro da escola falando que ia fazer um grande ataque ali, que ia fazer um massacre e tal, e tal, e tal. Esse adolescente, a polícia foi chamada e foi levado para o juizado. O que aconteceu? Esse adolescente, ele estava em crise, e foi relatado pelo pai que há 1 ano ele começou a ter problemas, em virtude de um problema familiar, entre pai e mãe. E aí, esse adolescente, ele não foi internado, ele não foi para um centro de internação. Esse adolescente, ele saiu da juizada da infância, na ambulância do SAMU, diretamente para o HGP, para ser internado para tratamento psiquiátrico. E o que é
a leitura que eu faço e a reflexão que eu peço. Nós todos, enquanto Estado, como poder público, nós falhamos. Porque se esse adolescente, durante um ano, frequentando todos os meios sociais dele e, inclusive, a escola, ninguém detectou, a ponto dele chegar e surtar dentro da escola. Então, assim, são essas situações que a gente tem que refletir, e aí, pensando no que pode ser feito, é essa atuação conjunta. Ou seja, dentro da escola tem que ter a equipe especializada em saúde mental. E já não exige isso do professor. Mas, às vezes, ele detecta. Ele detectando, ele encaminha para quem o seu conhecimento técnico, né? A questão de segurança, sempre falei que é tão triste. É muito triste, toda vez que a gente vai falar sobre isso, a gente reunir as pessoas da área da educação, os profissionais da área da pedagogia, e aí a gente começar a discutir segurança. O pessoal da escola tem que discutir a escola, é aula, é aluno. É muito triste a gente chegar no ponto que a gente chegou, mas infelizmente a realidade nos impôs isso. Então, o que é o outro ponto que a gente julga muito importante? É a questão da segurança física mesmo. Não vai resolver tudo? Não, não vai, mas ajuda muita coisa. Muito. Nesse mesmo lugar que esses 3 jovens iam atacar, se eles fossem lá o ano passado, como eles planejaram, eles iam cometer o maior massacre da história do Brasil. Se esse mesmo número, se ser os mesmos, ou esse número de jovens, ou até mais jovens, se hoje, nessa mesma escola, eles se programassem a fazer essa mesma coisa, eles não conseguiriam. Porque essa escola tomou todas as suas providências em relação à questão física dela. E aí é lógico que é mais fácil, porque nós estamos falando de uma escola particular. Mas mesmo em se tratando da questão pública, nós temos que ter responsabilidade, mesmo que tratando que eu falo no sentido da grandeza do trabalho, da dificuldade do trabalho, mas isso não pode sair do nosso foco. Eu sempre falei, naquelas semanas, vamos dizer assim, de crise, eu não tinha medo nenhum daqueles dias. Estava todo mundo alerta, todo mundo acompanhando, todas as forças de segurança. O meu medo era setembro, outubro, em que ninguém mais fala nisso, todo mundo esqueceu, aquele que tem que fazer o gasto público, não, isso aí já não é mais prioridade, e aí vem o problema. E quando vem, todos nós levamos aquele susto. Também, longe de mim, querer criar qualquer pânico, longe de mim. Não é isso, não é essa a ideia. A minha ideia, da minha fala todos nós temos que estar sempre atentos a esse assunto. A sociedade tem que estar tranquila, os alunos têm que estar tranquilos, os pais têm que estar tranquilos. Mas nós tratamos desse assunto, seja na área da segurança, seja na área da gestão das escolas, nós sempre, esse assunto ele não pode ir para um segundo plano. Sempre tem que ter a nossa atenção. Então, são essas questões, saúde mental, fazer de tudo para a gente detectar os problemas mentais, fazer de tudo dentro da possibilidade da questão física das unidades escolares, trazer, a gente percebe aqui no atendimento aos adolescentes, que eles não têm noção da responsabilidade deles. Existe uma falsa crença na sociedade que adolescente não é responsabilizado por nada, né? Isso é muito errado. Todos os adolescentes são responsabilizados a partir dos 12 anos. Existem os graus de responsabilidade, podendo chegar inclusive à internação. Então, sim, eles são responsabilizados. Existe outra falsa crença, que tudo que se faz na internet é anônimo. Hoje, as autoridades policiais têm mecanismos de detectar toda a autoria, de chegar às pessoas que estão fazendo aquilo. Então, tudo isso aí, eu acho que tem que ser divulgado de forma dos adolescentes chegarem a ter
essa noção mesmo, dessa responsabilidade. Esse trabalho nós estamos tentando desenvolver aqui no Ministério Público, junto com o Tribunal de Justiça, com a ESMAT, de levar essas informações aí, para que os adolescentes tenham esse conhecimento. E o outro ponto também que a gente julga muito importante é a questão da noção dos direitos e dos deveres dos pais. Infelizmente, a gente está numa sociedade, eu costumo dizer para os adolescentes que eu atendo, que hoje a responsabilidade deles é muito maior, por conta da internet. E o que acontece em relação aos pais? Tudo que os adolescentes fazem ali, ou fora dali, a responsabilidade civil, ou seja, qualquer dano que um adolescente cometer a outra pessoa, o responsável é o pai e a mãe. Quantas vezes eu vejo lá na promotoria um adolescente que pega um carro do pai? Quantas vezes não? Algumas vezes, poucas vezes. Pega um carro do pai, sai na rua, e toda vez eles falam a mesma coisa. Não, peguei escondido. E aí não vem ao caso se pegou escondido ou não pegou. Já teve caso aqui em Palmas de batida, de lesão, de dano material, e já teve caso de atropelamento e morte. E eu recebi lá dentro da promotoria o filho dessa vítima, dessa senhora que morreu, querendo saber como que funciona o processo de indenização. E contra quem que é essa indenização? Contra o pai. E aí, às vezes, um pai que trabalhou uma vida inteira, tem uma oficina mecânica, tem um comércio, tem um pequeno patrimônio, e aquilo por um ato do filho, simplesmente vai embora e acaba. Então, isso assim, é uma coisa que a gente está vendo, todas as vezes que a gente fala, e os pais não têm, infelizmente, alguns pais, ou grande parte dos pais, não está tendo a dimensão do problema que cada um está vivendo. Então, é outro ponto que a gente está buscando orientar e trazer ao debate, informar mesmo, esse dever do pai. É muito grave e pode gerar consequência para o próprio pai. Então, isso eu estou falando, citei o exemplo do carro e o exemplo também da internet. Sem falar na internet, do acompanhamento dos nossos filhos na internet, que eles também podem ser as vítimas. Quantos e quantos casos a gente vê aí dos nossos adolescentes vítimas? A doutora Lília falou aqui, está aí na mídia, recente. As meninas de 13 anos fugiu de um estado, foi para outro, para ser vítima de crimes sexuais. Então, assim, é outra situação que a gente está lutando muito, tentando orientar, é esse conhecimento, trazer essa responsabilidade para os pais, nesse trato aí dos filhos. Então, assim, o tema é muito amplo, muito, muito, muito. A gente podia falar outras situações, mas acredito que o mínimo que a gente pode lidar com esse assunto são esses pontos aí que eu trouxe. Muito obrigado. Muito obrigada a todas as explanações. Vamos abrir agora as perguntas, lembrando que elas serão feitas de forma escrita, tá joia? Vamos entregar as perguntas aqui ao pé, tanto para a equipe do Calpige, como para eu que estarei aqui ao pé do auditório. Enquanto vocês pensam aí na pergunta, agradecer aqui a mesa. Doutor André, Adelaide, podem contribuir com a gente com uma dúvida que a educação tem muito forte. Qual é a distinção entre ato infracional e ato indisciplinar? Qual é o limiar dessa distinção? Isso aí é muito importante, é o que a gente está sempre pedindo. Registrar a ocorrência de atos infracionais.
Ninguém do poder público quer interferir na questão pedagógica, na questão interna da escola. Ato de indisciplina é tudo aquilo que está ali no regimento interno da escola, contrário às normas da escola. E o ato infracional é tudo que é tido na nossa legislação como crime, porém praticado por um adolescente. Então, eu posso citar aqui os principais casos que a gente pega. Se um adolescente ameaça outro dentro da escola, e vai pegar ele na porta da escola, que vai matar, isso é uma ameaça. Isso é um ato infracional. Se um adolescente bate no outro, isso é uma lesão corporal, uma vias de fato. Isso também é um ato infracional. Então, assim, independente se aconteceu na escola ou fora da escola, é tido como um crime, ou, para ser praticado pelo adolescente, um ato infracional, deve ser registrado. O que a gente tem percebido, desde das nossas primeiras reuniões, tudo que aconteceu, né, no Brasil inteiro, que as escolas, elas começaram a registrar as ocorrências. O que era mais comum era os pais das vítimas fazerem o registro. Eu diria que era quase que 100%. E isso está mudando, está melhorando muito. Hoje nós temos vários registros de diretores de escola. E o que a gente está cobrando das secretárias de educação é justamente isso. É fazer um fluxo para não expor o professor. Isso também ninguém quer, não. Certo? Gente, eu sei que tem muita gente aí prestando atenção nas demandas do município, no celular, a gente está todo mundo já cansado, querendo ir embora, mas o que o doutor André colocou aqui é muito importante para quem está no chão de escola, porque, historicamente, o que acontece dentro do chão, dentro da escola, é assim, tem briga de aluno, a gente separa a briga ali e fica por isso, né? Um machucou o outro, cortou a boca, sangrou a sobrancelha, e aí, pronto. Olha, é muito importante isso, o que é indisciplina e o que é ato infracional, tá? Porque dessa discussão, dessa briga, dessa lide ali naquele momento, pode vir coisa pior, né? Então, assim, o que a gente tem que trabalhar é para que isso não aconteça dentro do ambiente escolar, para que para que as crianças convivam no ambiente de paz, e isso a gente faz pedagogicamente. Ocorreu o fato, a gente tem que tratar de uma forma correta, né, com os encaminhamentos adequados para que essa situação não piore. Por isso que, em relação a essa dificuldade de compreensão da separação do que é o ato infracional e o que é indisciplina, tanto a 10ª Promotoria, que é o promotor Dr. Benedito Guedes, que não pôde estar aqui nesse momento, que é o promotor titular, porque ele está em um outro evento. E a 20ª Promotoria, que é o titular, é o Dr. André, vem fazendo essa recomendação para que as redes de ensino, elas instituam melhor, dentro do regimento escolar, essa separação do que é o ato infracional e do que é a indisciplina. Tá? Em sendo o caso de indisciplina, a escola também, ela precisa formar os professores para que eles entendam a quem recorrer naquele ato, naquela situação de cometimento de ato infracional. Quem eu chamo primeiro? Vocês sabem? Quem primeiro tem que ser acionado? Sim ou não, pessoal? Quem é? Alguém dá um exemplo? Há uma confusão ainda de quem é que precisa ser acionado caso o aluno ele cometa um ato infracional, como o doutor André colocou aqui. Um estudante que vai lá e bate no outro. Né? Um estudante que ameaça o outro.
A gente tem muito aquela cultura do te pego lá fora, né? Isso aí, nossa geração tinha isso. Então, a gente trata isso como algo normal, como discussão de criança, deixa para lá. Então, precisa que, ao vocês retornarem, que é isso que a Elaine falou, que é fazer as coisas de modo adequado, mas, para isso, é preciso que tenha isso instrumentalizado dentro do regimento escolar. Claro que, para fazer a denúncia de um ato infracional, não necessariamente depende disso estar lá. O que eu estou pontuando é que a escola precisa ter conhecimento disso. E, quando eu falo a escola, é a escola de um modo geral, perpassa pela comunidade, que os pais também. Então, o estudante, ele chega lá para ser matriculado pelo pai, e o pai não sabe nem o que tem no regimento da escola, nem que existe um regimento da escola. Ele vê a escola como um local que o filho dele vai lá para estudar, e ponto. Mas ele desconhece quais são as regras, para além daquela de não pode ficar conversando na hora da sala de aula, na hora da aula, não pode ficar se levantando, para ir ao banheiro tem que pedir para o professor, essas coisinhas básicas. Mas o funcionamento da escola, enquanto uma instituição pública, ela possui regras maiores. E isso precisa ser informado. Dentro dessas regras maiores, a responsabilidade dos pais em relação à vida escolar dos filhos. Bom, a criança que está, não sei quanto tempo que ela vem para a sala de aula sem o material, muitas vezes com o material todo sujo. A criança, muitas vezes, vem toda suja, desorganizada. Tarefa de casa, sem fazer, o professor até cansa de mandar recado, bilhete. E isso configura em quê? Existe uma configuração para isso, dentro da legislação, desse abandono. Então, todo caso precisa ser analisado individualmente, reportado às autoridades competentes para se tratarem daquilo. Vou dar um exemplo prático. Chegou até a 10ª Promotoria de Justiça, uma mãe desesperada, porque o Conselho Tutelar já tinha sido acionado pela escola, a escola já tinha acionado o Ministério Público, mas não a Promotoria de Educação, porque esse caso já estava configurando abandono. Já tinha ido para a 21ª Promotoria, que é a Promotoria de Proteção à Infância. Qual era o caso? A mãe, com 5 filhos, mãe solo. A gente tem muito essa realidade do abandono paterno. Sem nenhuma rede de apoio, a mãe veio morar em Palmas por questões de trabalho, né, para ter em busca de melhores condições financeiras. E aí, como trabalha como empregada doméstica, ela não conseguiu escola de tempo integral para todos os 5 filhos. Conseguiu para 4 e para 1 não, que é o de menor idade. Por volta de uns 7 anos de idade que tem essa criança. E essa criança passou a ficar, em alguns momentos, sozinha em casa. Por quê? Porque a patroa não aceitou que ela levasse mais a criança para o trabalho. E tinha dias que a criança também não ia para a escola. Porque uma criança de 7 anos, ela não tem nem autonomia para cuidar, nem deve, E vizinhos denunciaram que a criança ficava sozinha, a escola também denunciou que a criança não ia, ou seja, a mãe aí com um enorme problema. E aí esse caso, e a mãe chegou lá na Promotoria de Educação, chorando, dizendo que não sabia o que fazer, porque se ela largasse o emprego, como que ela ia sustentar os filhos? E ela não tinha com quem deixar esse filho dela, de 7 anos de idade, e não tinha escola de tempo integral. E aí, imediatamente, como que é o trabalho? A gente procura trabalhar pela via extrajudicial, que é o quê? Negociar, fazer a conciliação com o órgão executor, que no caso é a Secretaria de Educação. O Ministério Público respeita a instrução de matrícula, que diz quantidade mínima e máxima de alunos que devem ter em sala de aula. Principalmente respeitando a quantidade máxima, porque a gente sabe que se extrapola aquilo, a aprendizagem ela vai ficar comprometida, porque a sala de aula está superlotada. Só que há as exceções. A lei, ela não diz que é obrigatória a matrícula em escola de tempo integral, ela não fala isso. Mas ela fala que tem que ser em escola próxima da residência
Por que em próximo da residência? Por uma série de fatores, né? Porque ali vai criar um vínculo com aquele bairro, com aquela comunidade, por questões de segurança, por questões de economicidade. Muitas famílias não têm essas devidas condições de ficar pagando transporte para levar. Uma série de questões que implicam nisso da escola próxima da residência. E se tiver irmãos em mesma etapa escolar, que sejam na mesma escola. Então, aí não fala nada de escola de tempo integral. A escola de tempo integral mais próxima da residência dessa senhora, ela já está assim, ela ultrapassou o limite de quantidade de estudantes. Só que nós temos essa exceção. O que tem que ser feito? Primeiro, negociar com a secretaria. Olha, esse caso aqui, o que vai se fazer? A secretaria, ela negou, disse que não vai colocar, não vai matricular. E aí a gente parte para a judicialização. E aí demora mais, isso prejudica a criança, e aí é onde a secretaria não entende que a prioridade é o interesse da criança, a proteção dela. Você vai tirar a guarda desses filhos, dessa mãe? O que você vai fazer com essa mãe? Então, é preciso olhar com esses olhos de sensibilidade para cada caso que se encontrar. Isso é preciso ser feito dentro das redes de ensino, né? Aí, é o que a gente falou, as violências, elas são múltiplas, inclusive, muitas vezes, do sistema para com a criança. Adelaide, nesse assunto, a gente recebeu uma pergunta anteriormente, eu sabia que a gente estaria nessa mesa agora. Uma das perguntas é em relação àquele aluno, doutor André, que já cometeu ato infracional, volta para a escola, a escola tem que matricular esse aluno de novo, aí transfere esse aluno da escola, faz transferência compulsória. Acontece muito isso. Não, eu não quero esse aluno lá na escola, porque os professores já estão com medo. Né? Os alunos já fizeram, a gente tem até casos desses já circulando no judiciário. Né? E aí, o que faz nesse sentido? Né? Como agir, como que a escola age em relação a esse aluno? Só complementando ali a questão do registro, que a gente tanto está pedindo, né? Como que é esse registro? Aqui em Palmas, a delegacia da infância, no interior, a delegacia normal lá. E aí é isso que a gente... mas o professor tem que ir lá? Não, o professor não pode sair da sala. A escola tem um fluxo para isso, ter um responsável, um orientador, um responsável, um diretor que seja, que vai ser a pessoa que vai levar isso ao conhecimento das autoridades. Dependendo da situação, vamos supor que uma criança seja lesionada ali. Tem que levar, talvez, para um atendimento médico. Se não, também essa criança tem que ir na delegacia para fazer o exame de corpo de delito, passar por um médico, fazer uma perícia. Então, é essa situação que a gente pede, para ter um fluxo na escola, para isso ser levado ao conhecimento das autoridades, né? Em relação a essa última pergunta, toda a nossa situação, toda a nossa forma de trabalhar vai muito da gravidade e da situação pessoal do adolescente. Então, vamos supor que dois adolescentes briguem dentro da escola, tenham um problema, e aquilo ali é o primeiro ato ali dos dois. Nós não temos condição de colocar esses meninos lá num centro de internação, não é razoável. A lei não permite que a gente faça isso. Eles vão começar, dependendo da situação, ou com uma advertência, ou com uma liberdade assistida, que é o acompanhamento durante, no mínimo, 6 meses, por uma equipe técnica. Os municípios têm, alguns não, né? Alguns reduzido, uma pessoa só, 2. Aqui em Palmas funciona muito bem e faz o acompanhamento. Vocês com certeza recebem lá a equipe do CREAS na escola que acompanha os meninos. Em regra, a justiça ela não entra na questão pedagógica, na questão de vaga, na questão de escola. Isso é organizado pela própria secretaria
E a gente procura evitar esse tipo de coisa. Mas acontece muito, muito não, acontece, de dependendo da situação e da gravidade trazida ao judiciário, e na própria decisão judicial que aplica a medida, determinar a transferência. Nós já tivemos casos aqui, agora, vamos dizer assim, nesse momento recente de crise, de decisão judicial suspendendo a frequência de alguns alunos na escola. E eles tendo que receber material impresso de outra forma. Então, tudo isso já aconteceu. Mas é uma situação que a gente evita muito. São situações excepcionais mesmo para a questão aí do conflito aí da proteção da infância, né? O que fazer quando uma adolescente posta vídeo nas redes sociais, vídeos íntimos, e depois apaga? Só que as pessoas continuam transmitindo seus vídeos. Entra naquela situação que eu tinha falado ali, né? Que acha que acabou, que fica anônimo, mas é possível resgatar tudo isso. Inclusive, todas as conversas apagadas de aplicativo, existem mecanismos de recuperação. Então, nós temos procedimentos de apuração aqui, em Palmas, justamente nesse sentido, envolvendo ameaças de escola, que teve publicação, depois apagou, só que chega nos adolescentes que publicaram. É muito comum. Só que aí, o que acontece? Isso aí, em regra, às vezes a delegacia da infância, ela não consegue, ela não tem, vamos dizer assim, especialidade suficiente ou equipamentos suficientes para isso. Mas existe uma delegacia aqui em Palmas, que é dos crimes cibernéticos, inclusive foi que trabalhou nesse caso de ameaça da escola. Eles têm um conhecimento técnico, um aparato excelente, que descobre tudo. Então, gente, o que fazer é o que o doutor Sidney falou de manhã, é acionar a rede de proteção. Né? Nesse caso aí, a Adelaide perguntou o que faria, né? A gente não respondeu nesse caso, e mais uma vez, reforço o que o doutor André diz, é o estabelecimento de fluxos. A rede precisa desenhar seus fluxos. Por quê? Eu estou vendo o doutor André falando aqui de delegacia da infância e de crime cibernético. No interior tem isso? Não tem. Então, vocês vão ter que sentar com a rede de proteção e falar, olha, tem uma denúncia de vídeo íntimo que vazou. Nós vamos chamar quem? Vai direto para o Ministério Público? Vai direto para a delegacia? A gente só tem um pilotão da Polícia Militar, nós vamos chamar quem? Como que isso vai andar no fluxo? Para chegar na delegacia de crimes cibernéticos. Então, é muito importante que vocês identifiquem os instrumentos, os aparelhos da rede dentro de cada município. Doutor André, a sua fala foi propositiva, parabéns, que um dos nossos convidados está dizendo. Pergunta, o que a escola pode... a escola pode fazer, como que a escola fará a análise clínica psicossocial de um aluno, como o senhor sugeriu, se o sistema de saúde não consegue atender as crianças e adolescentes e o psicólogo lá da escola não é clínico? Aí a gente entra naquela velha história de estrutura, né? E aí nem aqui na capital nós temos a estrutura como a lei manda e como deveria ser. A lei determina que cada unidade escolar tenha um psicólogo. Teria que ter esse atendimento e, se for determinada especialidade, fazer o encaminhamento. Mas aqui em Palmas mesmo, nós temos vários problemas. Nós temos problemas em adolescentes internados que precisam de tratamento médico especializado. Só para ter uma ideia, nós temos uma adolescente aqui que cometeu vários atos. E ela não tinha, só para vocês entenderem assim, ela não tinha noção do que ela fazia, então ela não poderia ser responsabilizada. Se ela fosse maior de idade, a gente chama de inimputável.
Aqui em Palmas não tinha nenhum perito para fazer o laudo, né, fazer a perícia e fazer o laudo dessa menina. Ela teve que ir em Araguaína para fazer essa perícia. Então entra, e aí quem está aqui é do interior, a gente sabe, a dificuldade é muito maior do que em Palmas, é a questão de estrutura mesmo. A gente tentar ter criatividade aí, buscar apoio um do outro, para a gente conseguir resolver as demandas. De novo, eu quero complementar aqui, doutor André, porque de manhã, não sei se vocês estavam no celular, né? Porque agora está um monte de gente no celular. Olha o doutor. Doutor Sidney disse o quê? É o PAF, não é? Exatamente. Então, é importante, de novo, reunir, ver na rede qual o fluxo, o que é que vai fazer com essa criança. Porque uma coisa é certa, ela tem direito ao laudo, né? Porque precisa do tratamento, ela precisa da proteção. Então, eu quero só dizer para vocês que de manhã também a gente apontou, o município tem que regulamentar a atuação do psicólogo. O psicólogo não é clínico, mas o psicólogo, segundo o Conselho de Psicologia, o documento está lá, no Conselho de Psicologia e no Conselho de Assistência Social, que são orientações para a implementação da atuação do psicólogo e assistente social na educação. Segundo o Conselho de Psicologia, é responsabilidade do psicólogo avaliar e diagnosticar essas necessidades do aluno. Então, senão, não precisaríamos desse psicólogo lá, porque só para dizer que o menino tinha problema, a gente mesmo dizia sem conhecimento. Então, observem e entendam que é o município que precisa regulamentar. Agora, o tratamento, ele começa também dentro do sistema. É o CRAS, é o CREAS, é a saúde, é o encaminhamento dentro da rede de proteção no fluxo que vocês vão estabelecer em breve. Em relação à segurança nas escolas, doutor André, ou foi a Adelaide, né, que falou sobre os muros, eu não sei. As obras e creches das escolas padrão da FNDE são construídas com alambrados. O que fazer nesse caso? Né? Bom, aqui no município de Palmas, vou só falar do município, estou falando mais do município de Palmas porque eu trabalho na 10ª Promotoria. Então, a 10ª faz as inspeções em Palmas, né? A Elaine e a outra colega ali, que fazem nos demais municípios. Mas aqui em Palmas, nós fomos em algumas creches e aí nos deparamos com essa situação, daquela tela, né? Cercando as creches. E aí, alguns parquinhos ali visível, né, para quem passa na rua, e também aqueles chuveirões, né, para as crianças tomarem banho. A recomendação que a 10ª Promotoria utilizou foi para fechar, por uma questão de proteção também da imagem da criança, do fluxo de movimentação de dentro da escola, mesmo que seja, como vocês colocaram, um projeto, porque já vem esse projeto desenhado, né, do próprio Ministério da Educação, mas aí procurar um meio de fechar. Por exemplo, tem uma escola que ela... Ai, desculpa, o negócio aqui no olho. Tem uma escola que ela chamou os arquitetos, né, lá do município, e está repensando essa parte de fechamento, porque nesse caso é só a frente da escola, toda a outra área da escola é com muro. Essa escola, inclusive, já foi assaltada várias vezes, já carregaram televisão, uma confusão. E essa parte da frente da escola, que é todo com essa tela, né, eles estão fechando exatamente por conta dessa prevenção de outros tipos de violência, de análise, pessoas externas à escola observar o fluxo, a imagem da criança que está lá naqueles chuveirões, tomando banho. Então, essa foi a recomendação que a 10ª Promotoria de Justiça tomou em relação às creches que foram vistoriadas aqui no município de Palmas. Mas isso é uma particularidade que
deve ser debatida em cada município, como está a estrutura de cada creche lá. E aí, pensando sempre nessa questão mesmo da prevenção dos diversos tipos de violência. Não temos mais perguntas. Não, foi a dinâmica nossa. Se quiser, você pode escrever. Mas nós adotamos essa dinâmica por questão de tempo mesmo, de operacionalizar o tempo. Tem mais perguntas? Cleidiana? Eu acho que ainda tem mais uma. Tá todo mundo doido para ir embora, né? Nem estão perguntando. Então arrocha. Aconteceu em escola específica de um estudante com um longo histórico de indisciplina e atos infracionais não acompanhados e tratados de acordo com uma rede de proteção em que o mesmo não deslize, num deslize da equipe, ele entrou na cozinha, pegou uma faca e, no caminho para a sala, a diretora o interceptou. Foi orientado para a diretora ligar no corpo militar. Essa foi a orientação correta? O município não tem a rede de proteção instituída de modo a ajudar a escola em lidar com o retorno desse estudante para o ambiente escolar? A pergunta é assim, que o aluno era reincidente, já várias vezes, e lá na escola, no ambiente escolar, de novo, ele cometeu esse deslize. A escola cometeu deslize e ele se armou e a diretora interceptou. A pergunta naquele momento eles chamaram a polícia militar. Se agiu corretamente? E outra coisa, como que a escola deve lidar com esse estudante se não haveria uma rede de proteção para fazer essa reinserção do aluno? A questão de chamar a polícia militar é perfeita. E até poderia ser uma gravidade muito maior, né? Nessa situação, vamos dizer assim, de flagrante, né? De uma ameaça com uma faca ou uma violência, chama a polícia militar. Aqui em Palmas, as escolas municipais estão trabalhando muito com a guarda metropolitana e faz o acionamento, consegue chegar e abordar de forma mais rápida. Então, o caminho é esse mesmo, o caminho está perfeito. A questão da rede é o que a gente vê, né? A gente, às vezes, sente muitas falhas de todos nós, de todos nós que eu falo, de todos os órgãos que atuam na área da infância. É a situação que a gente vive todos os dias. A questão de mudar de escola, eu acho que tem que ser feita a análise ali pela direção, pela secretaria, e, em regra, o judiciário não interfere nessa situação. O que pode acontecer diante de vários fatos, o próprio Poder Judiciário determina a transferência para outra escola. Isso acontece muito, mas aí é a análise da própria secretaria, né? E, assim, até fazer um desabafo aqui, a gente que começa a trabalhar na infância, a gente começa a gostar, né? Parece que vira uma missão. E toda vez que a gente vê uma situação de uma adolescente, uma situação, vamos dizer, de perigo ou de envolvimento em coisas erradas, quando a gente percebe, sente, vê em outras situações que essa adolescente ou esse adolescente mudou de vida, é uma situação extremamente gratificante. A gente está vendo agora o programa Jovem Aprendiz, que abriu muito para muitos jovens, e nós estamos tendo resultados excelentes de jovens aqui em Palmas, incluídos
no programa de Jovem Aprendiz. E às vezes chega na promotoria, a gente vê lá no juizado, né? Até o aspecto físico é diferente desses jovens. Então, assim, é uma situação muito gratificante. Ao mesmo tempo, é uma situação assim, extremamente frustrante a gente vê com uma certa frequência que recém-completa 18 anos e cometem crimes gravíssimos e já ter passado no sistema socioeducativo. Recentemente, essa semana, aconteceu aqui em Palmas. 2 adolescentes, vindo de um cumprimento de medida, esses 2 adolescentes cometeram um crime gravíssimo, 18 anos e 2 meses eles têm, e já entraram no sistema prisional. Isso aí é a nossa falência, é a nossa tristeza, né? E aí eu falo enquanto rede, como todos mesmo, que atuam na área da infância. Então é essa dicotomia que a gente sempre vive, passando momentos frustrantes e momentos alegres, né, de realização, de ver o fruto do nosso trabalho. Bom, na verdade, né, doutor André, o trabalho social, ele precede ao tratamento dentro da seara criminal. Então, nós estamos na base disso, estamos trabalhando nisso, e a questão é investir em escolas, né? Investir em escolas, investir em educação. Eu quero agradecer, chegaram mais 2 perguntas que já foram respondidas. Né? Então, uma com relação aos vídeos íntimos e a outra com relação ao alambrado. Daí, a gente vai partir para a certificação da mesa. E, posteriormente, tem uma atividade que é comigo e com Cleidiana, e a gente vai disponibilizar o microfone para vocês manifestarem as perguntas dos 2 dias, tá bom? Então, convido aqui à frente a senhora Elaine Aires Nunes para fazer a certificação. O doutor André Ricardo, da senhora Lília e da senhora Adelaide.